O que é mais importante? É a gente focar na palavra, é a gente se consagrar com o grupo ali no ensaio, é a gente treinar a forma de ministrar espontâneo ou de ministrar no louvor, são as coreografias. O que é mais importante? O que eu devo priorizar no ensaio? E aí, galera, bom dia! Tudo bem com vocês? Beleza? Como vocês estão nesse dia lindo? E hoje eu tô aqui no carro de novo com vocês, meu Deus do céu, para conversar mais um pouquinho e levantar aí uma questão que foi gerada lá no nosso grupo do WhatsApp número 4. Se você quiser entrar em alguns grupos nossos do WhatsApp, tem aí no vídeo. Então, gente, a questão que foi levantada é sobre como conduzir o ensaio. Como que eu conduzo o ensaio, tia Ana? Me fala, como que eu vou conduzir? Gente, eu já bati a cabeça, já camelei muito com relação a ensaios. E hoje, assim, graças a Deus, a gente chegou numa forma de se fazer os ensaios que é uma bênção, que tem sido bom, tem sido bênção para a equipe, tem sido saudável para a equipe. Então, o que é mais importante? É a gente focar na palavra, é a gente se consagrar com o grupo ali no ensaio, é a gente treinar a forma de ministrar espontâneo ou de ministrar no louvor, são as coreografias. O que é mais importante? O que eu devo priorizar no ensaio? E isso é muito legal da gente pensar, porque realmente a gente tem que ter uma dosagem, a gente tem que saber o que é importante. E todas as coisas do ensaio são importantes. O que mais a gente encontra, as maiores dificuldades das pessoas que eu converso nos congressos ou nos encontros que a gente tem, ou até mesmo pelo WhatsApp mesmo, são as dúvidas relacionadas ao tempo. Qual é o tempo que eu tenho que gastar com um devocional, qual é o tempo que eu tenho que gastar com os ensaios de coreografias ou de qualquer outra coisa. E vocês têm que saber dosar isso, porque o que acontece? Muitas vezes os ministérios têm lá um devocional de 15 minutos e o restante lá de 2 horas, lá vai fumaça, de ensaio coreográfico. E isso não é saudável, Tudo tem que ter o seu tempo, tudo tem que ter um tempo de qualidade. Não adianta a gente ensaiar 2 horas e meia e ter um tempo lá de 15 minutos para uma leitura de um versículo e um devocional rapidamente. Não adianta. Porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é revelada em nós e a gente precisa estudar junto com o grupo. Isso nos faz ficar fortes no Senhor, nos fortalece em Deus. E outra coisa, traz comunhão para a equipe também. A equipe cresce junto, amadurece, aprende. Então isso é bom para toda a equipe. Então o que a gente faz? Qual que é a nossa fórmula aqui de ensaio? Que eu ensaio tanto com a companhia Ruá quanto com a companhia Âncora, tá, gente? Com as duas companhias que eu coordeno, a gente ensaia dessa forma. A gente tem 3 horas de ensaio. Nós temos 3 horas de ensaio. Então, essas 3 horas são determinadas da seguinte forma. A gente tem quase 1 hora, por volta de 50 minutos aí de devocional. Então, a gente vai lá e a Cássia, que é a responsável pela parte devocional da equipe, ela traz uma ministração, ou ela delega para alguém uma ministração, ou ela pede para eu ministrar, ou para alguém do grupo. Normalmente a gente faz os devocionais por séries, então ela traz ou um livro, ou algo que a igreja está estudando e que a gente vai estudar junto. Enfim, a gente pode até fazer outro vídeo sobre devocionais, que é muita coisa para se falar sobre a questão de devocionais. Mas a gente gasta em torno de 50 minutos dentro das nossas 3 horas para falar sobre a palavra de Deus, para estudar, para buscar Deus ali juntos, para compartilhar experiências da semana, para a gente falar daquilo que a gente tem vivido na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Enfim, 50 minutos ali para a gente falar sobre isso. Depois a gente tem um tempo de aula, tá, gente? A gente estuda, a gente tem um conteúdo ali técnico, então a gente trabalha dentro do Ruá, a gente trabalha o hip hop, então a gente tem uma aula específica com o nosso professor queridíssimo Aldo. Então a gente vai lá, faz a aula e o pessoal estuda e ele dá um treinamento pra gente específico. Cada semana ele traz um trabalho diferente. E dentro das danças urbanas, com o Âncora, a mesma coisa, a gente tem essa aula. Agora a gente estava focado na Páscoa e a professora Jéssica, que vai dar aula pra gente, vai agora emendar também já o trabalho de aulas. Então assim, a gente vai se reciclando tecnicamente.
Então essa é a ideia das aulas mesmo, você ter ali uma hora e 10 mais ou menos para você poder fazer as aulas técnicas. Então dentro dessa aula técnica, gente, você pode fazer o que o grupo estiver precisando. Não precisa necessariamente ser uma aula, por exemplo, de hip hop, ou uma aula de dança contemporânea, uma aula de dança moderna, visto que isso é muito bom, mas você pode focar naquilo que o grupo está precisando. Qual que é a demanda maior do seu grupo? O meu grupo precisa, sei lá, de aula de balé clássico. Então a gente vai fazer a aula de balé clássico durante um tempo, durante 6 meses, durante um ano, não sei. Faz o cronograma do grupo e coloca lá. E depois dessa aula, a gente tem os ensaios. O ensaio em si, o ensaio coreográfico daquilo que a equipe está fazendo, do trabalho que a equipe está produzindo e etc. Então a gente tem em torno de 1 hora aí pro ensaio coreográfico, que a gente fala, que é o ensaio técnico das coreografias. E, gente, por incrível que pareça, dá tempo de fazer tudo. E o Senhor nos honra. Por quê? Porque antes a gente honra o Senhor. Então a gente honra o Senhor com o tempo que a gente tem com a palavra de Deus, com o tempo ali de comunhão com o grupo. E aí depois a gente honra o Senhor nos especializando mesmo fisicamente, trazendo vocabulário para o nosso corpo, para que o Senhor possa nos usar tecnicamente também, com isso. E depois a gente traz aí o ensaio técnico para ensaiar as coreografias daquilo que a gente tem feito. Bom, enfim, essa é uma fórmula que dá certo. Claro que assim, nem sempre a gente consegue fazer isso. Por exemplo, a gente estava no intensivo de Páscoa bem forte agora pro musical de Páscoa, pro espetáculo de Páscoa. Então a gente teve que tirar um pouco do tempo de aula para poder ensaiar coreograficamente o espetáculo inteiro. Então a gente teve essa demanda maior, Então a gente precisou aí mexer nesse tempo. O que é normal, tá, gente? Acontece, em determinados momentos do ano, a equipe fica mais sobrecarregada para um evento específico da igreja que é importante. Tranquilo, tá, gente? Não tem o menor problema nisso. O importante é você ter uma rotina, o grupo saber que existe essa rotina e vocês tentarem seguir. O que eu não abro mão é o devocional, é a palavra. Então eu não abro mão desse tempo que a gente tem com a palavra. Eu posso até abrir mão da aula, que é o que aconteceu aí para o espetáculo de Páscoa, mas é muito difícil eu abrir mão do tempo da palavra de Deus, tá, gente? E 10 minutos, 15 minutos, não dá, tá? A gente não dá nem tempo de ler o versículo, Quanto mais você meditar aí na palavra de Deus. Então, que a gente tenha esse entendimento, essa visão de que realmente tudo isso é importante, tanto o devocional quanto a aula, quanto os ensaios, e que realmente Deus vai nos honrar. Isso é o que a gente faz. Depois a gente pode fazer até outros vídeos aí falando um pouquinho mais sobre cada um, para vocês terem uma ideia melhor, sobre como a gente faz. Mas é isso, tá, gente? Então busquem isso, essa ideia, busquem gastar tempo com Deus e busquem estar junto com a equipe, busquem estudar tecnicamente e busquem aí aperfeiçoar a parte coreográfica de vocês, que vai ser bênção, tá, gente? Um beijo, até o próximo vídeo. Meu Deus, quase 10 minutos, o dia vai me matar!